Eu acho que a maior tristeza do Espírito Santo é ele se dar conta sempre de que nós não conseguimos acompanhá-lo. Ele está sempre à frente e a gente nem sempre percebe o que ele está fazendo, mas ele é de uma paciência eterna. Então ele volta e anda no passo dos pequeninos, sempre assim. Então é uma alegria estar aqui, é uma alegria perceber o que o Espírito Santo está fazendo. Uma vez estava em Santa Catarina com o Edson Lapa e o Luiz Hermínio, dois bons homens de Deus. E eu estava falando com eles assim, rapaz, esse negócio de você lutar contra essas forças midiáticas, de deixar claro para a igreja que a igreja é mais do que isso, é uma coisa braba. Aí o Hermínio disse assim, mas a gente sempre conta com o Espírito Santo, que faz o povo dizer, Davi mata milhares, mas Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares. Aí ele disse, sabe o que eu acho? Que o Espírito Santo vai mexendo no povo e vai fazendo o povo ver devagarinho. Os líderes é que demoram para ver. Então, quando a gente reúne todos esses amigos, a impressão que eu tenho é que, sem a gente perceber, a gente está num grande concílio da igreja. Que essa gente que o Espírito Santo está dando palavra, está dando sabedoria, está jogando luz na cabeça deles, abrindo a Bíblia para eles, está construindo uma comunidade que eles não se dão conta que estão. Porque eles não estão disputando isso. Eles não estão buscando o aval institucional aqui e ali o tempo todo e vota nisso e vota naquilo. Eles só estão amando o Senhor e servindo o povo. E aí, quando a gente tem a graça de reunir toda essa gente, o Espírito Santo é como se o Espírito Santo dissesse, está aberto o concílio da igreja. E eu vou falar. Isso é extraordinário. Mais ou menos esse espírito que a gente está vendo aqui no louvor. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo está fazendo isso. E por isso eu continuo acreditando na igreja. A igreja é movida pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, de quando em quando, chama a igreja em concílio. E chama gente que você não esperava que estava sendo instrumento de Deus. Deus diz, chama aquele outro. Está aberto o concílio da igreja. Então, hoje eu quero apresentar mais irmãos que vieram falar em nome do Espírito Santo. A palavra do Senhor, que edifica a sua igreja, que constrói o seu corpo, que nos faz santuário santo de Deus. E que nos inspira a abrir mão das glórias humanas e a ver que, finalmente, glória e humano não combinam. Se é glória, é de Deus. Se é humano, é dependente de Deus. Então, a glória é de Deus. Glória e humano não combinam. Então, não existem glórias humanas. O que existe é glória de Deus ou não há glória nenhuma. Então, eu queria chamar o Marcelo Gualberto. Esse cara é um bom mineiro, um bom atleticano. Se é que tem bom atleticano, deve ter. Né? Campeão da América, ele disse. Então, é uma alegria muito grande ter esse irmão querido que está na estrada, e nós estamos aí há anos nessa estrada, na certeza de que o Espírito de Deus tem um projeto no Brasil, que a igreja dele também está aqui, e que o amor dele também flui daqui, e a gente flui desse amor também aqui. É um homem dedicado aos jovens, desde sempre, e só a eternidade... Só tem de ligar mais um pouquinho.
Só a eternidade vai contar para a gente o que a MPC representou no Brasil e no mundo. Então, é um privilégio ter o Marcelão aqui. Eu queria convidar os amados a ficarem em pé e vamos orar com ele e por ele. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua santa presença. E gratos por Tua presença em nossas vidas e nesse ambiente. Nós te somos profundamente gratos por Jesus Cristo. Nós reconhecemos que tudo que acontece aqui é por causa do sangue de Jesus. Não fora Ele, não fora a Sua morte, a Sua ressurreição, não estaríamos aqui, não poderíamos estar falando com o Senhor agora. E te damos graças porque o sangue de Cristo conquistou Marcelo Gualberto, o salvou e o batizou com o Espírito Santo. O Senhor Jesus fez isso. E o Espírito Santo pôde fazer dele um instrumento para a glória do teu santo nome. Eu te dou graças por ele estar aqui nessa noite. E mais uma vez imploro a tua misericórdia e que a tua palavra nos visite através do teu servo. Para a tua honra, para a tua glória, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, diante de quem nos curvamos, em nome de quem ousamos orar. Amém. Uma boa noite a todos. Dizer da minha alegria de estar aqui. Você recebeu aí a mensagem escrita, né? Então siga comigo aí, tá bom? Igreja de Bereia, conservando a verdade, lutando pela verdade. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos 17, 11. A verdade está valendo menos. Os valores do sistema, a forma de pensar do mundo, as verdades do presente século, têm influenciado muito nossa maneira de ver a vida, de criar os filhos, de nos relacionarmos uns com os outros, de sermos discípulos e até na maneira como consumimos. Aliás, sobre isso me espanta constatar que para o mercado e suas leis deixamos de ser pessoas para sermos tratados como consumidores. E no nosso meio gospel, consumidor cristão. Detesto que me chame assim. Já ouviu falar? Tem até revista sobre o consumidor cristão. Passei a olhar com mais atenção as propagandas e fui descobrindo como verdades não passam de mentiras quando comparadas com os absolutos da palavra de Deus. Outro dia recebi no sinal um folheto, esses folhetos que todo mundo recebe no sinal, né? E o folheto apresentava um super apartamento. E no final, na tentativa de convencer o consumidor cristão, deixava uma pergunta no ar: você vai se contentar com menos? Olha que perguntinha que nasceu nos quintos dos infernos. Essa nasceu, né? Essa tem cheiro de enxofre. Lembrei-me da recomendação bíblica de Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Você vai se contentar com menos? É isso? É. Só que com aquele carro 0 km vem um carnê dessa grossura assim, ó. 60 prestações. Uma outra propaganda dizia que o carro tal é mais do que a gente sempre quis. Como a pessoa que criou a propaganda sabe o que eu quero? O objetivo é o convencimento a querer mais. Novamente, preciso olhar para as Escrituras, em Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Uma propaganda de plano de saúde afirmava categoricamente que o futuro das pessoas que comprassem o tal plano estaria garantido. Quem nos garante é o Senhor. Sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. 1 Timóteo 1,12. Uma última, de caderneta de poupança. Ousou afirmar que quem tem caderneta de poupança tem o que quer. Mentira do inimigo, do inferno. Quantas pessoas querem paz, alegria, esperança e não conseguem, mesmo tendo uma fortuna aplicada em caderneta de poupança e outras aplicações? A ideia da verdade absoluta está perdendo força. Até mesmo na igreja que confessa Jesus como Senhor e a Bíblia como regra de fé e prática. Parece que estamos num caminho sem volta, porém, me perdoe o trocadilho, o caminho sem volta aponta para a volta do caminho. Em João 14,6, Jesus faz uma afirmação que precisa ser pregada, relembrada, ensinada e divulgada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi mais do que verdadeiro, ele foi e é a verdade encarnada. Como seguidores de Cristo, temos que ser apegados a Ele, temos que ser apegados à verdade. A cor do século 21 é o cinza. Cada um tem a sua própria verdade, não é mesmo? É comum ouvir pessoas dizer, esta é a sua verdade, eu fico com a minha verdade e você com a sua verdade. A verdade, ela é absoluta, não existe verdade relativa. Diante do relativismo e da verdade plural, quais os desafios para os seguidores da verdade que é Cristo? E eu quero trazer aqui 3 desafios. O primeiro desafio é um desafio pessoal. O segundo desafio é um desafio, calma lá que está na outra página, eclesial. E o terceiro desafio é um desafio missional. Vamos ao primeiro desafio, que é um desafio pessoal. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós não podemos nos conformar com a maneira de pensar deste século. Não vos conformeis com a maneira de pensar deste século. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com a maneira de pensar deste século. Precisamos adotar uma postura crítica com relação aos valores da cultura capitalista e da teologia da prosperidade, que nada mais é do que a forma, aspas, cristã do sistema capitalista se manifestar na igreja evangélica. Como é que os valores do sistema capitalista se manifestam dentro da igreja chamada evangélica? Através da teologia da prosperidade. E eu fiz aqui um paralelo, né? Somos forasteiros aqui. Esta não é a nossa pátria. Nossos valores são do reino de Deus, conforme nos apresenta Jesus no Sermão do Monte. E aí eu fiz o seguinte paralelo. O que o sistema diz, o que o seguidor de Cristo deve responder, o que a teologia da prosperidade diz e o que o seguidor de Cristo diz. Porque a chamada de Deus para mim e para você não é para a gente ser presbiteriano, batista, protestante, evangélico, né? Porque você sabe que foi mudando tudo, né? Na década de 60 a gente era protestante, na década de 70 a gente virou crente, na década de 80 virou evangélico e de 90 para cá virou gospel, né? Então a chamada de Deus não é para a gente ser nada disso. A chamada de Jesus, o desafio, o convite, o chamamento, a convocação de Jesus é para sermos seus seguidores, discípulos. E finalmente eu já sei responder agora as perguntas. As pessoas me perguntam, Marcelo, o que você é? Eu falo, eu sou um seguidor de Jesus. Pelo menos estou tentando ser, viu, gente? Cheguei à conclusão que ainda faltava muito, continua faltando, mas eu estou tentando ser um seguidor de Cristo mesmo, para valer.
E o negócio é complicado, não é fácil não, é um peixe contra a correnteza. Por quê? Porque o sistema, e isso é muito forte, gente, isso é muito forte. O sistema diz assim: todo aquele que não tem é infeliz. É ou não é? Qual que é o princípio básico da propaganda na televisão? Convencer que o seu carro não presta, que sua casa é uma droga, que seu celular é do tempo da carochinha, que você tem que trocar, que você tem que ter para você ser feliz. Quem não tem, não é feliz. Ou todo aquele que não tem é infeliz. O seguidor de Cristo responde ao sistema dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas aí vem a teologia da prosperidade, que é a forma subversiva, digamos assim, dos valores do sistema entrar dentro da igreja chamada evangélica. A teologia da prosperidade diz: o plano de Deus é a sua felicidade. E o seguidor de Cristo responde: o plano de Deus é a minha santidade. E aí eu peguei esse versículo lá da Bíblia, a mensagem: bem-aventurados, felizes e abençoados são os que se contentam com o que são, donos de tudo que não pode ser comprado: paz, perdão, propósito, certeza, salvação eterna. Aí vem o sistema. O sistema diz assim: prósperos são aqueles que podem consumir muito e assim contribuir de forma significativa para a minha manutenção, ou seja, a manutenção do sistema. Você já viu como é que você é tratado aí fora? Nos bancos, nas lojas. Quem é valorizado é quem contribui para a manutenção do sistema. E o negócio é feito para você ser ridicularizado se você não está contribuindo para o sistema. Por exemplo, eles já fazem um celular para ficar obsoleto e feio em 2 anos. E aí, quando você tira aquele celularzinho velho, destruidinho, mas que está funcionando, o povo ri de você. Por quê? Porque você não está contribuindo para o sistema. Você tem que jogar isso fora e comprar um novo, mesmo que ele esteja funcionando. Ele te oferece 1001 possibilidades, você só usa 30. Você não usa 900 e tantas possibilidades que ele te oferece. Mas você ainda está usando isso? Está entendendo, gente? O sistema fala assim: prósperos são aqueles que podem consumir muito e assim contribuir de forma significativa para a minha manutenção, a manutenção do sistema. Por isso mesmo, amem as coisas e usem as pessoas para conseguir mais coisas. Aí o seguidor de Cristo responde: próspero é aquele que ama as pessoas e usa as coisas para abençoar mais pessoas. Aí vem a teologia da prosperidade, para tentar te convencer, porque ela tem um viés assim todo piedoso, né? Aí a teologia da prosperidade diz assim: você merece ter, Deus te levantou como cabeça e não como cauda. Horrível isso, horrível. O seguidor de Cristo responde: o ter só faz sentido se for para servir. Você já ouviu isso, né? Deus te levantou de cabeça, não cauda. Conversa é essa, rapaz? O próprio Filho de Deus veio para servir, não para ser servido. Olhar para Jesus é olhar para um camarada cheio de compaixão, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí o sistema diz: a verdadeira prosperidade pode ser medida pela quantidade de bens materiais que a pessoa possui. Então ele é próspero porque ele tem muitos bens materiais. Aí o seguidor de Cristo responde com uma outra pergunta: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens ajuntado, para quem será? Mas aí a teologia da prosperidade diz: o sucesso e a prosperidade material. Olha, essa é cruel, hein, gente? Essa é cruel. Essa machuca, essa dói.
o sucesso e a prosperidade material são sinais da bênção de Deus. O seguidor de Cristo responde: a graça de Deus me basta, porque quando penso que sou fraco, aí é que eu sou forte, pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Há um desafio aí, gente, pessoal. São muitas as mentiras pregadas em nome de Deus dentro da chamada igreja evangélica. São mentiras que têm a sua origem lá nos valores do sistema capitalista no qual nós estamos inseridos. Gente, eu tentei começar a levar isso a sério. Está dando um trabalho, o Ariovaldo, uma coisa tremenda. Eu falei, gente, eu falei lá em casa, falei na igreja, eu falei, eu vou ser seguidor de Jesus agora. Mas você não era não? Eu falei, eu era meia boca. Agora eu quero ver esse negócio. Como é que é isso? E, gente, a primeira coisa que eu bati de frente foi com o sistema. Foi com o sistema. Eu comecei a olhar para a minha casa. Hoje só mora eu e minha esposa. Uma casa que mora 2 pessoas, tem 4 televisões. 4. Tem 3 computadores. E minha esposa não mexe com computador. Rapaz, o negócio está dando um trabalho, e eu estou dando um trabalho para o povo lá da igreja, porque além de trabalhar na MPC, eu sou pastor de uma igreja também, a igreja é pequenininha, por isso que eles me suportam, mas é trabalhoso o negócio, não é fácil. Como que nós todos estamos influenciados pelos valores do sistema capitalista, e ninguém pode servir a 2 senhores, gente, ou a gente vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon. Não tem meio termo. Ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. E como que nós deixamos incorporar dentro dos arraiais evangélicos os valores do sistema capitalista que estão presentes aí, que são dirigidos por Mamon. Por Mamon, é uma entidade, uma potestade. E o negócio é sério. É muito sério quando a gente realmente resolve ser um seguidor de Cristo. Não é brincadeira, mas aleluia, o Espírito Santo está com a gente. Isso faz toda a diferença. Mas há um segundo desafio, que é o eclesial. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos ser uma igreja apegada à palavra. Só ela tem o poder de nos santificar. Somos um grupo de pessoas impuras a quem Deus quer purificar por meio de sua bendita palavra. O movimento gospel retirou a verdade do centro do culto. Há 30 anos vivemos a ditadura do louvor comercial. Como fruto dessa semeadura, colhemos uma geração sem palavra que construiu sua casa sobre a areia. Quem aqui tem menos de 35 anos, levanta a mão. Pois é, vocês nasceram e cresceram debaixo da terrível influência do movimento gospel, que trouxe muitos benefícios para a igreja, sem dúvida nenhuma. Ritmos, novos valores, instrumentos musicais, compositores, mas cometeu um crime horroroso. O movimento gospel tirou do centro do culto a palavra. E aí nós temos hoje, de norte a sul, gente, uma geração de gente quase lá. Sabe o que é quase lá? É assim, ó. Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Sabe o que é assim, quase lá? Só que a gente esquece que quem está do lado de fora da porta, tanto faz 5 centímetros ou 5 mil quilômetros, está perdido do mesmo jeito. E eu, com tristeza, eu afirmo isso, Ariovaldo. No que se refere a jovens e adolescentes, a igreja evangélica virou campo missionário. Uma quantidade enorme de gente frequentando os acampamentos, os congressos, lotando reuniões, disso, daquilo, mas que ainda não nasceram de novo, que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Sabe por quê? Porque não tem Bíblia, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sem contar que a qualidade musical e das letras também caíram, e é muita bobagem sendo cantada. E nós precisamos, gente, resgatar e trazer de novo para o centro do culto a palavra.
Você sabe disso, na década de 60, início de 70, a gente não podia nada, não é verdade? Não podia tocar violão, bateria, nem pensar que a bateria tinha nascido na África, passou no inferno de 6 meses, chegou no Brasil. Uma coisa louca. Não é verdade? A gente não podia bater palma. E bater palma, nossa vida, já teve reunião de conselho por causa de palma. Lá na igreja que eu frequentava, nós compramos um pandeirinho. Sabe aqueles pandeirinhos? A Sociedade de Senhora fez uma corrente de oração para tirar o pandeirinho da igreja. Tudo isso aconteceu. Mas tinha uma coisa boa. Qual que era o centro do culto, gente? Palavra. E não tinha negocinho de grupo familiar, nem de célula, nem de alengandian. Quarta-feira era culto de doutrina. Pesado. E para você batizar, tinha que fazer classe de catecúmenos. É isso. Substância, velho. Verdade, palavra. Hoje você pode fazer tudo. Você pode ter, como diz um amigo meu, o Mac Culto Feliz, que é muita música e pouca palavra, ou o Super Big Mac Culto Feliz, que é só louvor sem palavra. E é uma geração que construiu a sua casa sobre a areia. Quantidade enorme que nós temos de pessoas dentro das igrejas que ainda não passaram pela porta e não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Então, você que é líder, você pastor, eu estou empenhado nisso sim. Tenho orientado os nossos obreiros, tudo que a gente vai fazer hoje na MPC, o melhor tempo, o melhor horário, o melhor da programação tem que ser dedicado para a palavra. Um resgate, tentar trazer a Bíblia de volta. Porque, infelizmente, o movimento gospel tirou a Bíblia do centro. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Terceiro desafio é o missional. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Precisamos respaldar a nossa fé com o serviço humilde. Jesus veio, serviu e se entregou para a salvação de muitos, como seus seguidores. É exatamente isso que devemos fazer. A melhor defesa da fé e da verdade é o serviço humilde. Contra essas coisas não há lei, viu? Poucas pessoas serão impactadas pela nossa pregação, mas certamente muitas serão impactadas pela nossa vida. Serviço humilde é a resposta que daremos àqueles que nos veem arrogantes por causa da nossa fé. Serviço humilde é a apologia final. E nós estamos aí, gente, com tantas possibilidades. Lá na igreja a gente não faz mais cantata de Natal. Porque cantata de Natal é o seguinte, você ensaia, aí no final se apresenta uma pessoa fala assim, rapaz, a do ano passado estava melhor, porque o tenor desafinou. E aí nós substituímos cantatas de Natal por seresta em hospitais. Rapaz, no hospital ninguém quer saber se o tenor desafinou. Às vezes a gente não está nem cantando, porque está todo mundo chorando, e a gente faz um trabalho no pronto-socorro. São 8 andares. Um campo missionário, e a gente vai, distribui literatura e canta. E agora não estamos fazendo mais só na véspera de Natal, estamos fazendo também Dia das Mães e Páscoa, e a gente vai fazendo. Você sabia que, por exemplo, em Belo Horizonte, hoje no pronto-socorro de Belo Horizonte, tem várias mães que estão morando numa cadeira. Numa cadeira, tem muitos outros filhos em casa, mas tem um filho ali, 8 meses, 9 meses, sem diagnóstico. A mãe está ali. E quando a gente entra e começa a cantar uma música, muitas vezes ninguém consegue cantar nada. É abraço, é beijo, é cafuné, é serviço humilde, é abraçando pessoas, porque é assim que eu vejo na palavra. E eu me lembro quando Jesus disse, ele estava contando como é que vai ser o negócio do acerto lá, ele fala assim, vinde benditos do meu Pai, porque eu estava
com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava enfermo, você foi me visitar. E a gente vai dizer, mas não, senhor, o que é isso? Quando é que nós tivemos nu ou com fome? E Jesus dá uma palavra assim que toca o meu coração. Quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Nós fomos fazer o trabalho lá no hospital e estava lá no último andar, era o setor de queimados, e tinha lá uma menina que tinha colocado 18 anos, colocou fogo no corpo por causa de uma desilusão amorosa, só o rostinho de fora. A enfermeira falou, vem pastor, você pode entrar. O pessoal canta aí fora, você entra. Coloquei a mão nela assim, toda enfaixada, ela estava quente. E eu me lembrei que aquela menina de 18 anos ali naquela cama é uma pequenina irmã de Jesus. Já pensou se as igrejas substituíssem todas as cantatas por serestas em hospitais e asilos, hein? Conclusão. A verdade tem que fazer diferença na minha vida. E é isso que eu estou buscando, gente. Eu quero que essa verdade faça diferença na minha vida. Eu até postei lá na minha página. Outro dia eu estava muito irritado, porque não é todo dia que eu estou bem, não, né, gente? Aliás, a maioria dos dias eu não estou assim, tão campeão, não. É porque aqui a gente olha para o Carlos, a gente fica animado, né? E virou moda lá em Belo Horizonte, também talvez na sua cidade, 15 pessoas querem manifestar sobre qualquer coisa, sobre a morte das baleias no Antártico, eles fecham a avenida. E aquele negócio foi subindo assim, sabe o que é? E tem uma via lá em Belo Horizonte que eu passo nela todo dia, e eu estava assim a mais ou menos uns 800 metros, e está tudo engarrafado. Sabe o que eu fiz, gente? Eu me peguei fazendo um negócio, olha só. Eu me peguei, saí do carro e comecei assim, se for manifestação, vamos lá? Vamos lá, vamos encarar, vamos retirar tudo no braço. Todo mundo que eu chamei todo mundo do ônibus, todo mundo nervoso, todo mundo já pilhado. Graças a Deus, era só um acidente sem vítimas. Porque ali eu ia levar, era 50 manifestantes, nós ia levar 200 camaradas. Quero ver os outros correr. Entrei dentro do carro e falei assim, Marcelo, o que você está fazendo, cara? Você é seguidor de Cristo. E a Bíblia ensina assim, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu falei, Aí eu bolei uma tática. Agora eu tenho sempre no meu carro livretos, CDs, folhetos. E aí eu vou gastar todas as horas, eu fiquei 2 horas na manifestação. Fazendo novos amigos, distribuindo literatura, falando, você quer oração? Quer que eu ore por você, por sua casa? Vou gastar o tempo assim. Eu vou vencer o mal com o bem. Porque não se apaga fogo jogando gasolina, não é verdade? Teve um cara que fez isso, não sei se vocês viram, mais ou menos assim. Ele falou, atenção pichador. Cada mês que o muro da minha casa não for pichado, o valor da tinta será transformado em cestas básicas. Tem mais de 1 ano que lá o muro dele está limpo. Calcula quanto é da de cesta básica. Aí eu comecei a bolar uns negócios. Vocês quebraram o orelhão na porta da minha casa, eu vou fazer, para cada orelhão quebrado, eu vou fazer umas 50 ligações para pessoas, amigos, vizinhos, lendo um versículo, fazendo oração. Eu vou vencer o mal com o bem. Porque se deixar na minha carne, nós vamos resolver de outra maneira. Mas eu sou um seguidor de Jesus. E o seguidor de Jesus vence o mal com o bem. A verdade tem que fazer diferença na minha vida. Só assim, o meu discurso fará sentido para as pessoas ao meu redor. É claro, gente, que eu, Marcelo Galberto, estou muito longe de viver tudo isso. Uma coisa, porém, faço. Continuo no caminho. Com altos e baixos, pensando nas coisas do Pai, com os pés no chão e os olhos voltados para os campos que estão brancos para a colheita.
E eu termino com uma lição aprendida com um vendedor de sapatos. Um amigo meu, que me disse a razão porque ele sabia identificar um calçado falsificado. Eu falei, por que você conhece quando é falso? Ele falou, porque eu conheço o verdadeiro. Então eu sei quando é falso. Diante das mentiras do sistema, das meias-verdades das propagandas, da enganação do mercado e suas leis, diante até das falsas verdades ensinadas em nome de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade, Jesus Cristo. Amém. É isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu desejo para a sua vida. Eu tenho 5 minutos ali, e eu queria que esses 5 minutos fossem dedicados à oração. Porque, gente, a verdade, ela tem que fazer diferença na minha vida. Se fizer diferença na minha vida, aí ela vai como sal e como luz. Porque eu estou vivendo uma coisa assim, eu moro na capital evangélica brasileira, que é Belo Horizonte. O lugar que tem mais igreja evangélica por quilômetro quadrado não é Goiânia, é Belo Horizonte. E a igreja cresce em Belo Horizonte e Belo Horizonte só piora. Tinha que ser o contrário, né? A igreja cresce e Belo Horizonte melhora, mas só está piorando. Mas é porque a verdade, gente, não está fazendo diferença na nossa vida. Mas se fizer diferença na minha vida e na sua vida, e na vida da sua família, aí a coisa muda. Então vamos ter um momento de oração. E eu queria só desafiar vocês, no dia 15, eu estava muito impactado, estou muito preocupado com essas coisas, gente, essas manifestações, Belo Horizonte está um caos. Eu falei, como é que a gente faz? E eu estava deitado e Deus me deu uma luz. E aí eu estou tentando divulgar isso aí na internet e tal. E eu queria que a gente orasse por isso também. Dia 15 é feriado, dia da República. E eu pensei que a gente podia fazer um negócio dia 15 às 15 horas, Erovaldo. Um negócio meio doido. Assim. Onde você estiver, sabe, dia 15 eu estou em casa. Então você não vai entrar no seu quarto e fechar a porta, igual Jesus falou, não. Você vai sair de sua casa e ir lá no passeio, na rua. Se você estiver num restaurante, se você estiver numa praça, num clube, onde você estiver, dia 15 às 15 horas, eu estou chamando de joelhos pela República. A gente ajoelhar. É uma manifestação silenciosa. Não vão fechar trânsito. Ajoelho no cantinho do passeio para não atrapalhar ninguém. Entendeu? Não é para vestir verde e amarelo, não é para orar em voz alta, não é para chamar o outro, não é para cantar uma música, não é para fazer uma reunião evangelística, não é nada disso. 5 minutos por 5 pedidos. Orar pela família, orar pelas escolas, orar pelos vizinhos, orar pelos governantes e orar pela paz no Brasil. 5 minutos de joelhos pela República. Onde você estiver. Aí eu fico imaginando, nossa, seria super legal, né? Já pensou? Você está na praça de alimentação do shopping, de repente, 15 horas, 20, 30 pessoas se ajoelham. 5 minutos, em silêncio, falando com o Senhor. Se você se sentir desafiado e motivado a fazer isso, você, eu moro no apartamento, então desça com sua família, ajoelha todo mundo lá no passeio. 5 minutos de joelhos, orando pelo Brasil. Vamos orar agora, gente? Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer por esse encontro, agradecer pela presença abençoadora do Senhor na minha vida, na nossa caminhada, na nossa história, na vida dessa igreja. Ó Deus, e no mundo de tantas meias-verdades, mentiras, que sejamos, ó Deus, um povo apegado à palavra, que é a verdade, ao Senhor Jesus. E que essa palavra faça, de fato, diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na nossa caminhada, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que estejamos equilibradamente centrados na Tua palavra, nem a mais nem a menos, nem para lá nem para cá, mas na Tua palavra, Senhor. Dá-nos esse compromisso, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. E oro também pelo nosso país, oro, ó Deus, pela igreja no Brasil. Oro, ó Deus, por tudo isso que tem acontecido. Peço, ó Deus, que a Tua bondosa mão se estenda
sobre cada família aqui representada, cada igreja aqui representada, Senhor. Fala conosco, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, pelos irmãos, por tudo que tem acontecido aqui desde o início da semana. Louvamos o teu nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém? Amém. Pode se sentar.